Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é revisional, ou seja, eu escolhi os temas mais importantes para que nós possamos aí debater um pouco sobre, tá certo? E um dos temas importantes para quem vai para o ensino médio é justamente o que é um editorial. Nós já vimos isso. Editorial é a opinião do jornal. Opinião do jornal sobre o quê? Sobre um tema que seja na atualidade, que mexa com a população. Vou dar um exemplo. O auxílio emergencial de R$ 600. Muitos são a favor de se manter o valor em R$ 600 e outros são contrários, dizendo que se tem que abaixar. O governo está propondo nesse momento, a partir de dezembro, que o valor caia aí para 300, para R$ 200 e que se mantenha por mais 1 ou 2 meses. Mas o importante nesse caso não é em si a informação, mas a opinião que se gera a partir desta informação. No caso do jornal, o editorial é a opinião dele. Ele se posiciona se ele é favorável à continuidade desse auxílio ou não. E mais, ele se coloca no sentido de que a opinião representa todo aquele órgão de imprensa. Por isso que o editorial não vem assinado, não tem o nome do jornalista, porque ele representa o próprio jornal. No eventual processo, quem responderá será o próprio jornal. É diferente do painel do leitor, da coluna do leitor, da carta do leitor. Olha, são vários os nomes para a mesma coisa. Em que o leitor também, fazendo uso da mesma democracia, opina sobre um determinado assunto. A diferença é que, quando o leitor faz isso, ele é apresentado com o nome e a cidade, porque também num eventual processo quem responderá não será o jornal, será o próprio leitor que teve sua crítica publicada. É óbvio que é importante que numa democracia as pessoas aí tenham opiniões contraditórias e que usem todos os espaços possíveis para se manifestar. Tá certo? Mais uma coisa importante também da revisão. Vocês não esqueçam sobre o jornalismo. A capa de um jornal ele se divide em 4 partes, tá? Lembrem-se disso. A zona primária, onde começa o título, o nome do jornal, a parte mais importante do jornal. A zona secundária, seguindo ó, essa reta, tá? É a segunda parte mais importante, tá? Onde geralmente estão as notícias mais importantes dos dias, e eu tenho a Zona Morta 1 e Zona Morta 2, tá certo? Então o jornal é dividido em 4 partes. Importante que vocês revejam isso aí, porque para entender como que funciona o jornal. O jornal não vai colocar uma notícia de impacto na Zona Morta 1, tá? Que seria a parte final do título do jornal. A parte de cima, tá? A parte ó, direita em cima. Não, porque ali o olho não corre desse jeito. Como que é feita a leitura? O olhar. Quando você pega uma capa de jornal ou mesmo uma tela de TV, o seu olhar é sempre desse jeito, ó. Ele corta. Por isso que as emissoras de TV, de TVs colocam ou o logo deste lado ou o logo no final. Aqui, por quê? Porque é onde o olhar corre, tá? Depois disso, o olhar procura os paralelos, tá certo? Mais uma coisa importante de se falar para vocês. É, a notícia é algo muito sério, tá? Ela é produzida com base em dados reais, que são apresentados no dia a dia, tá? E esses dados são compilados a partir de uma pesquisa, de uma entrevista, são compilados a partir da opinião, tá, de pessoas envolvidas. A partir desses dados é que o jornalista constrói a notícia. E essa notícia aí, então, ela passa a ser veiculada em diversos órgãos da mídia nacional, seja impressa, seja mídia digital, ou seja mídia, aí no caso, o radiofônica. Tá certo? O jornal tem a missão de informar. E as notícias são justamente esta informação. São essas informações que aí causam o que a gente chama de que mexem com o público e fazem com que eles que eles busquem um meio de justificar a opinião deles. Então, quando eles recebem a notícia, a primeira coisa é feita a leitura. A partir disso, há aquele sentimento de concordância ou indignação. E a partir desse sentimento é que se produz uma crítica. Essa crítica é publicada no painel do leitor ou é produzido um editorial pelo próprio jornal, tá certo? Então olha lá, tudo começa na notícia. A notícia é realmente o fato importante,
tá? É a partir da notícia que tudo começa. É importante destacar que tem diversos tipos de notícias, tá? Diversos cadernos de jornal. Então nós vamos desde política, economia, saúde, televisão. E também tem as notícias das celebridades. O que a gente tem que ter muito cuidado é com o sensacionalismo. Lembre-se disso. Tá? Nós já trabalhamos. É quando a notícia se transforma em show, o que é muito comum no caderno de TV. Às vezes você vê um título que ele é muito escandaloso, ele é forçado, exagerado, já desconfie. Ou ele é sensacionalista demais, ou ele é uma fake. Porque notícias que se prezam, notícias realmente produzidas por órgãos sérios, têm títulos impactantes, porém não forjados, tá? Não exagerados. Eles apenas vendem a notícia. Tá certo? Então, muito cuidado. Falando até sobre notícia, é importante a gente citar o seguinte: o próprio Tribunal Eleitoral tem trabalhado com isso. Porque nessa era que nós vivemos, a gente não consegue discernir a notícia real da fake. Cuidado! A fake acontece em qualquer caderno, tá? Só que tenha cuidado com o veículo de informação que você vai escolher. Se você pega uma Folha de São Paulo, dificilmente isso vai acontecer. Mas se você pega uma fonte da. Eu vi esses dias na internet um veículo de TV falando, exagerando, falando sobre o William Bonner, sobre a Renata Vasconcelos. A hora que eu li a notícia, eu falei, gente, nada a ver o título com a reportagem. Era uma forma escandalosa de chamar minha atenção para aquilo. E na verdade, não tinha nada a ver a notícia. Então, por enquanto ficamos por aqui. Qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Mas até a próxima semana. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, gente.